Eu considero os fundos imobiliários como uma ótima opção para aqueles que querem investir em renda variável, mas é importante que você conheça o fundo imobiliário certo de acordo com seu perfil e a sua necessidade. Quer conhecer mais sobre esse tema? Quer fazer a decisão certa? Fique com a gente e confira este vídeo. Olá, colega investidor, você que está seguindo o Saldo Extra, que está crescendo com seus investimentos, quer adquirir mais conhecimento para fazer a decisão certa. Hoje vamos falar de fundos imobiliários. Eu, particularmente, considero uma excelente opção para quem quer investir em renda variável. Claro, não só em fundos imobiliários, mas os fundos imobiliários são uma opção ótima para quem quer começar a investir em renda variável, não tem muito conhecimento e precisa de ajuda. Eu já falei isso no vídeo anterior. Você pode conferir. Eu vou falar agora sobre os fundos que estão disponíveis. Mas antes de falar sobre fundos que estão disponíveis, mais uma vez eu quero oferecer a revista Saldo Mais. É um presente do NT Play, do Saldo Extra para você. E você vai receber no endereço que você desejar. É um presente de graça, não paga nada, nem o porte, nem a revista. E você não vai ficar recebendo depois cobrança, não tem nada disso. É um presente mesmo. É uma revista que possui conselhos de educação financeira com base nos princípios da Bíblia. Olha, muito interessante. E a revista Saldo Mais também deve ser lida por você e pela sua família. É um presente da nossa equipe do NT Play para você. E por falar no NT Play, confira a nossa plataforma. Todos os vídeos do Saldo Extra estão lá, além de muitos outros vídeos interessantes para a sua vida e para a vida da sua família. Muito bem, você então decidiu investir em fundos imobiliários. Quais os fundos que estão disponíveis? Eu não vou mencionar aqui os fundos porque são dezenas e dezenas de fundos, mas eles estão classificados mais ou menos da seguinte forma. Você tem os fundos de desenvolvimento, que é para a construção de imóveis. Você vai investir nesse fundo, ele vai ser utilizado para construir imóveis e depois na venda desses imóveis você vai então ter a sua rentabilidade. Nós temos também os fundos de compra e venda de imóveis, são aqueles que já compram imóveis que estão prontos, depois vendem esses imóveis e aí você tem a sua rentabilidade também. Você tem os fundos, talvez sejam os mais conhecidos, são os fundos de renda, normalmente classificados da seguinte forma. Eles chamam aí de fundos de tijolo, que são fundos de shoppings, e os fundos de lajes corporativas, onde estão aí os escritórios das empresas, os galpões de logística, existem também hospitais, existem hotéis, são fundos de renda. Por quê? Porque o investidor vai receber dividendos dos aluguéis que são feitos das lojas dos shoppings, dos galpões, dos hotéis, ok? Dos escritórios corporativos, são fundos de renda. Depois você tem os chamados fundos híbridos, ele mescla shoppings e mescla também com escritórios e galpões, chamadas lajes corporativas. Ele mescla fundos de tijolos e fundos de lajes corporativas. Depois os fundos de papéis, que são atrelados aos chamados RCIs, são compra de certificados de recebíveis imobiliários. E depois você tem fundos de fundos, ele mescla vários desses fundos e ele vai dar o rendimento da média de todos esses fundos. E se existem dividendos em parte desses fundos, esses dividendos são incorporados às cotas destes fundos. Muito bem, qual fundo você deve escolher? Eu não vou dar aqui nenhuma recomendação, mas os fundos mais procurados são os fundos de renda e os fundos de fundos. Os fundos de fundos porque você vai ter uma média do rendimento de todos os fundos atrelados a esse fundo específico. E você também tem os fundos de renda. Eu, particularmente, comecei com os fundos de renda para exatamente acompanhar o pagamento dos dividendos, receber esses dividendos, fazer mais investimentos e assim crescer com a minha carteira de investimentos. Portanto, você tem várias opções e você pode escolher. Se você quer obter uma renda mensal, como se fosse um aluguel, você opta pelos fundos de renda, tanto de lajes corporativas e de galpões, como os de shopping. Você vai ter a valorização da cota do fundo e estará recebendo os dividendos todos os meses. Você pode ir acompanhando, você vai conhecer as características desse fundo, inclusive para saber a periodicidade de pagamento desses dividendos. Agora, para quem vai investir em fundo imobiliário, é bom que você conheça onde você vai estar investindo. O que você deve acompanhar de perto ao investir em um fundo imobiliário? Eu anotei aqui
aquilo que eu tenho feito e que eu sugiro que você faça também. Informações do gestor do fundo. Quando você for investir, procure saber quem é esse gestor, faça uma pesquisa na internet, o histórico da gestão desse fundo, classificação, se é um bom gestor, se ele tem um histórico de uma boa gestão de fundos, né? Isso que eu quero dizer aqui, um bom administrador aonde você está ali colocando os seus recursos. Considere também a relação preço versus o valor da cota deste fundo. O que você paga é o preço, mas o que o fundo vale é o valor de sua cota. O que está acima do valor da cota tem essa volatilidade, não é tão grande quanto em ações, mas o fundo também, ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce. Quando existe uma crise, pode ser que haja uma queda um pouquinho maior, as pessoas queiram vender as suas cotas, investir em dólar e outras coisas mais, aqueles que estão aí especulando no mercado. Não é este o meu caso e não deve ser o seu caso. Você, quando investe em fundo imobiliário, você tem que investir pensando no longo prazo, um investimento pensando no futuro, nos dividendos que você vai receber lá na frente, a rentabilidade do seu fundo, não pensando em comprar com o objetivo de vender no curto prazo. Você pode vir a vender no futuro, desde que você venda por motivos que estejam relacionados até com a razão do investimento daquele fundo, pelo histórico de crescimento do valor patrimonial da cota, por fatores relevantes, por mudança de características do fundo. Enfim, você pode fazer a venda, mas não pelo motivo de variação de preço da cota. Não faça isso. Invista em fundo imobiliário pensando no longo prazo. Você deve acompanhar os relatórios gerenciais. Os relatórios informam sobre novos investimentos, sobre expansão, sobre mudança de locadores, ok? Os relatórios gerenciais são muito importantes. Eles trazem informações gerais sobre o fundo. Acompanhem também os informes mensais. Estes sim vão falar sobre as questões financeiras, por exemplo, qual o percentual de inadimplência? Imagina que você fez investimento em fundos de tijolos, em shopping centers. Qual é o percentual de inadimplência das lojas, né? Qual o percentual de lojas vazias, que eles chamam de vacância? Está muito alto, está muito baixo? Você deve ir acompanhando. Você deve ver isso, inclusive, antes de comprar a cota deste fundo. Mas é importante você ir acompanhando, monitorando o desempenho financeiro deste fundo. É muito importante que você tire tempo para acompanhar esses relatórios mensais, os relatórios gerenciais. Acompanhe os fatos relevantes, já mencionei aqui alguma mudança na gestão, a expansão, alguma coisa, alguma venda de parte daquele fundo. E acompanhe a rentabilidade também. E quando eu falo rentabilidade, não apenas o pagamento de dividendos, mas acompanhe também o valor patrimonial da cota, se está crescendo, se o patrimônio líquido do fundo está crescendo, com os investimentos que ele está fazendo, para você ter segurança de que seu investimento continua seguro, da mesma forma como você fez quando você comprou a cota. Quando vier as crises, não se desespere. Existe muita gente que, quando a cota do fundo valoriza muito, o dividendo percentualmente reduz. As pessoas ficam preocupadas. Percentualmente o dividendo reduziu. Às vezes acontece o contrário, né? A cota baixa e o rendimento aumenta, e as pessoas estão felizes com o rendimento, reclamam da queda da cota. Então não se preocupe com o preço da cota, nem mesmo com os dividendos. Pense na valorização da cota com o passar do tempo. Esse é o mais importante, porque esse é o patrimônio que você tem efetivamente quando você investe em fundos imobiliários. E eu considero fundos imobiliários uma boa opção para quem pretende ter uma renda passiva na aposentadoria. Para quem já é aposentado, que quer reforçar a sua renda mensal, tem essa necessidade, fundo imobiliário pode ser uma boa opção também para aquela carteira pensando na aposentadoria. E aí, se animou a fazer investimentos em fundos imobiliários? Então, busque informação. Antes de comprar a cota de um fundo, saiba todos os detalhes a respeito daquele fundo, histórico daquele fundo, onde estão os imóveis daquele fundo. E um detalhe importante que eu não posso deixar de falar para quem vai investir em fundos de renda. Existem fundos que têm um único imóvel e um único cliente. Imagine que tem um grande prédio comercial gigantesco, um prédio de escritórios, e uma única empresa aluga aquele prédio. Parece ser interessante, porque vai ter inadimplência zero e vai ter a vacância zero se esse cliente estiver lá durante um longo tempo pagando em dia aluguel. Mas pode acontecer o contrário. Este cliente desistir, não alugar mais aquele prédio e você ter 100% de vacância e não receber nada e ter ainda as despesas para a manutenção do prédio. Mas existe a opção exatamente o contrário. São vários imóveis e vários clientes.
Por exemplo, shopping centers, você pode fazer investimento num fundo que tem vários shoppings e os shoppings têm vários clientes. Vai ter uma taxa de inadimplência? Vai, com certeza. Vai ter uma taxa de vacância? Vai, com certeza. Você ganha um pouquinho menos do que aquele fundo que tem um cliente, um imóvel e o cliente está em dia. Mas eu digo para você que para quem está começando a montar uma carteira de fundos, talvez seja melhor optar por esse mais conservador, com vários clientes e várias lojas. Existem outros fundos que têm vários imóveis e um único cliente. É o único cliente que tem várias, por exemplo, agências, vários imóveis. Mas se esse cliente, por exemplo, deixar de pagar ou desistir do contrato, você vai ter a mesma dificuldade. Como acontece o contrário, né? Às vezes você tem um único imóvel e você tem vários clientes, né? Um único shopping com vários clientes. É uma outra opção, mas eu considero a opção mais conservadora que eles dizem por aí, né? O multi-multi, tem multi-imóveis e multi-clientes. Você vai ter uma taxazinha de inadimplência e uma taxazinha de vacância, mas ela acaba se tornando mais conservador. Ganha um pouquinho menos, mas é um pouco mais conservador. Esta foi a minha primeira opção quando eu comecei a investir em fundos imobiliários. É outra opção para quem não quer se preocupar muito, né, com os relatórios, aquela coisa toda, e com essa variação, talvez fazer investimento em fundos de fundos. O mais importante é você estudar, ver as possibilidades e buscar aquilo que esteja mais de acordo com o seu perfil. O importante é buscar informação em fonte segura e tomar a decisão certa. Obrigado porque você está com a gente aqui no nosso canal, no NT Play. Siga o nosso lado e se você está nos acompanhando aí pelo YouTube, deixe o seu like, não esqueça. Quer interagir conosco? Faça os seus comentários, mande as suas perguntas. A nossa equipe vai trazer aí os assuntos mais recorrentes para que a gente possa aqui conversar, bater um papo e passar as nossas orientações e os nossos conselhos. É muito bom ter a sua companhia e a sua interação. Um grande abraço, meu amigo e minha amiga, e que Deus o abençoe grandemente ao fazer os seus investimentos. Tchau!